Fala galera, como disse a Melissa, né, eu sou mais devagar, meu ritmo é mais calmo. Mas como tudo nessa vida, né, tem que ter equilíbrio. Sempre tem alguém mais acelerado, tem que ter alguém mais calmo, não é verdade? Para ter esse equilíbrio. Estamos felizes de estar aqui, né, neste momento que Deus separou para nós. Eu vou trazer uma mensagem que Deus falou no meu coração. Que quando eu li essa passagem eu fiquei refletindo bastante. E eu creio que Deus preparou essa mensagem para falar com cada um de nós, né? Até comigo. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus já falava bastante ao meu coração. Então que Deus fale ao coração de vocês também. E o título dessa mensagem é Seu coração é o que importa para Deus. E a leitura vai ser no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 13. 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Vou ler para vocês. O Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: Leve um novilho com você e diga: Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: Não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e levou até Samuel. Ele, porém, disse: Não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: São estes todos os teus filhos? Jessé respondeu: Ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: É este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Curvem suas cabeças. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui em Tua presença, Senhor. Neste momento que preparaste para nós, Senhor. Para falar conosco, Senhor.
Nós te pedimos, Senhor, nos perdoa pelas nossas falhas e pecados. Abre a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa aprender mais de Ti, Senhor. E que isso, Senhor, seja como uma lição que a gente possa pôr em prática, Senhor. Nos ajude, Senhor, a fazer o Seu querer. Fica aqui com a gente, não nos deixe. Em nome de Jesus. Amém. Vocês ouviram aqui na leitura, né, irmãos, que eu fiz aqui, que Deus disse a Samuel, que era o profeta de Israel naquele momento, que ele iria ungir um novo rei para Israel. Porque Saul, que era o atual rei, havia desagradado a Deus e Deus o havia rejeitado. Então Deus fala para Samuel: Samuel, prepara uma vasilha com óleo e vai para a casa de Jessé. E Deus instruiu como Samuel iria fazer, né? E ele obedeceu. E chegando lá, a gente viu aqui na leitura que Samuel disse que ia fazer um sacrifício, pede para Jessé chamar seus filhos. E quando Samuel vê o filho de Jessé, o mais velho, ele olha para a aparência de Eliabe, né? Provavelmente ele era alto e forte, bem bonito. E Samuel já diz dentro de si, né? Com certeza é esse que vai ser o rei ungido. Porque ele é forte, porque ele é alto. Mas Deus diz para Samuel, né? Não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu rejeitei. Eu não vejo como o homem vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas eu olho para o coração. E Samuel vê filho por filho, mas Deus rejeita todos eles, né? A gente viu aqui na leitura. Então Samuel pergunta para Jessé: Jessé, acabou seus filhos? Aí Jessé se lembra: não, tem mais um que está lá cuidando do rebanho. Samuel então manda chamar ele. Aí ele chega, a gente sabe quem é esse homem, né? Que é Davi. E na hora que ele chega, Deus fala para Samuel: Samuel, é esse quem eu escolhi para ser o novo rei de Israel. E Davi foi ungido ali naquela mesma hora, e o Espírito Santo desceu poderosamente sobre ele. E o que eu quero trazer sobre essa passagem? Primeiro, antes de ir para o cerne dessa mensagem, tem 5 coisas importantes para a gente ver, né? A primeira coisa, por que Deus queria ungir um novo rei? Porque Deus havia escolhido Saul para ser o rei de Israel. Mas Saul desobedeceu a Deus. Deus mandou ele lutar com os amalequitas e era para exterminar tudo. Mas Saul deixou o rei vivo, deixou os melhores gados, deixou as coisas mais valiosas e não exterminou com tudo. Desobedeceu a Deus. E Deus o rejeitou. E a gente sabe que desobediência é uma coisa que Deus não aprova. Por que a gente sabe disso? De onde que veio o pecado? Através de uma desobediência. Então, quando há alguma desobediência, Deus desaprova, Deus não aceita um coração desobediente. Então, Deus rejeita Saul, então está à procura de alguém obediente para ungir como rei. Essa é a primeira coisa importante que a gente vê nessa passagem. Deus procura alguém obediente. A segunda coisa importante que a gente vê nessa passagem é que a ação de escolher um novo rei veio diretamente de Deus. Samuel sabia que Deus havia rejeitado Saul.
E Samuel poderia falar, né? Senhor, vamos escolher um novo rei, Senhor. Ó, tem fulano de tal que é bom, que é forte, é inteligente, é bom administrador e tal. Poderia partir de Samuel, que ele era amigo de Deus, profeta de Deus? Poderia. Mas veio diretamente do Senhor. Foi o Senhor que deu a instrução para Samuel. A terceira coisa que a gente vê é importante nessa passagem. A gente viu que primeiro Samuel chegou no local, chamou todo mundo para o sacrifício, né? E essa ação demonstra que devemos que antes de tudo, antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa, a gente deve buscar ao Senhor em primeiro lugar. E a quarta coisa importante é que Samuel se empolgou quando vê Eliabe. Como eu disse, né? Porque provavelmente ele era alto, ele era forte. E já queria escolher por Deus. Porque se encaixava naquilo que a mente de Samuel imaginava de um rei. Provavelmente os reis dos outros povos tinham as características assim, né? Fortes, corajosos. Então quando Samuel vê Eliabe, imagina, né? É esse aí o rei. Ele é forte, ele é alto, aparenta ser corajoso e já queria escolher por Deus. Coisa que geralmente a gente acaba fazendo. A gente julga pelo que a gente está vendo. E a quinta coisa importante para a gente ver antes de ir para o cerne da mensagem, né? Para o centro do que eu quero falar. Deus dá a lição que é o centro dessa mensagem. Deus disse para Samuel: Samuel, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Por isso eu botei esse título: Seu coração é o que importa para Deus. E aí que a coisa fica mais profunda. Por qual motivo? Por que fica mais profundo essa mensagem a partir de agora? Pelo que Deus falou para Samuel. Pelo maior motivo de todos. Deus só se importa com o coração. Deus não se importa com o que está aqui por fora. Deus não se importa com a minha altura, se eu sou forte, se eu sou fraco, se eu sou magro, se eu sou gordo. Deus não se importa se eu tenho cabelo, se eu não tenho cabelo. E o quão profundo é isso? É o ponto mais profundo que se pode chegar. E não pode se esconder nada. Por que não pode se esconder nada? Porque o coração diz a verdade. E fica o questionamento: qual a verdade que tem no nosso coração? Será que quando a gente chega no lugar, a gente causa uma aparência igual a Eliabe? Todo mundo olha e fala: não, esse é forte, esse é alto, esse é bom. Será que a gente causa uma impressão igual a Abinadab? Igual Semeia? Quando a gente chega, a gente chama atenção? E será que a gente se preocupa com aquilo que aparentamos mais do que aquilo que possamos ser de verdade? É o que aconteceu aqui nessa passagem. Os filhos de Jessé aparentavam ser bem fortes e corajosos. A gente vai ver mais para frente na história, no capítulo 17, que eles faziam parte do exército de Saul. Eram homens valentes, homens corajosos. Mas entra outra questão.
E o que somos quando ninguém vê? Esse que é o ponto crucial. E foi nesse ponto que Deus escolheu Davi. Ninguém estava vendo Davi. Ninguém via que ele era obediente. E ele era obediente quando ninguém via. E a sua maior preocupação era servir sua família. E servir a Deus. Nessa passagem a gente viu aqui que ninguém lembrou dele. Por que ninguém lembrou dele? Porque, entre aspas, ele aparentava ser o menor da sua casa. Ele fazia o trabalho menos importante. E muitas das vezes a gente não se sente assim, igual a Davi. A gente se sente o menor. A gente acha que a gente faz coisa que não é importante. A gente acha que ninguém está vendo o que a gente faz. E era a vida de Davi. Davi, entre aspas, estava esquecido lá no campo, cuidando das ovelhas. Mas ele não deixava de fazer o seu trabalho diariamente. Ele honrava seu pai, sua família. A gente vai ver isso mais para frente no capítulo 17. E a gente vê que Deus conhecia o coração de Davi. E o coração de Davi agradou a Deus. E Deus o ungiu como rei. Por que Davi agradava a Deus? A gente vai ver isso no capítulo 17, que ele era obediente, ele tinha fé. Quando ele sabe de Golias. A gente vê aqui que no capítulo 17, né, que os filisteus se levantam contra Israel e Golias afronta cada um deles, né, e até fica perguntando, quero ver quem é o corajoso que vai vir me enfrentar. E os irmãos de Davi estavam ali na guerra. Aí seu pai fala assim, Davi, vai lá ver como é que tá os seus irmãos, leva algumas coisas para eles. Davi obedeceu, foi. Aí ele chega na batalha, não tem medo, vai e cumprimenta os seus irmãos. Aí ele ouve o que Golias fala, né? Quando ele ouve Golias afrontando Israel, ele fala assim, quem é esse circunciso que se levanta contra o Senhor dos Exércitos? Aí ele pergunta o que ele precisa fazer para lutar contra Golias, né? Que todo mundo fica meio assim, como é que você vai enfrentar ele? Olha o seu tamanho. Tô falando com as minhas palavras, hein, irmão? Para todo mundo entender. E ele se coloca à disposição, mesmo todo mundo não acreditando. Por quê? Ele chega para Saul e fala assim, Saul, enquanto eu estava cuidando das ovelhas, veio um urso e Deus me deu força. E eu venci aquele urso. Enquanto eu estava cuidando das ovelhas, veio o leão. Deus me deu força. E eu venci aquele leão. Então, se Deus me deu força contra aquele urso, contra aquele leão, Deus também vai ser comigo contra esse gigante. E essas coisas aconteceram onde? Onde ninguém estava vendo. Essas batalhas que Davi venceu, foi só ele e Deus. E ninguém sabia. Mas através dessas batalhas, foi o que deu conhecimento a Davi sobre Deus, que Deus era com ele. E a gente vê isso que Davi vai, enfrenta Golias. E a gente sabe da história, que com uma pedra ele acerta a testa de Golias, Golias vem ao chão e Davi mata aquele gigante. E o exemplo de Davi, nessa história toda que eu estou falando para vocês, nos traz uma grande lição.
Qual é essa lição? É uma lição que traz questionamentos, né? Como está nosso coração hoje? Deus se agradará de nós ao ponto de nos escolher para uma grande obra, como fez com Davi? Ou seremos só mais um, que veremos Deus usar pessoas do nosso lado para viver grandes coisas com Ele? Será que Deus vai se agradar do nosso coração? Ou seremos como os irmãos de Davi? Todos eles tiveram oportunidade de ser escolhido como rei, mas nenhum deles foram aceitos. Por quê? Porque o que importa para Deus, como diz essa mensagem, é o coração. Deus não quer o maior, Deus não quer o melhor aos olhos dos homens. Deus não quer alguém famoso ou alguém conhecido, ou aqueles que se destacam mais. A gente se preocupa com isso, não é verdade? A gente se preocupa em ser conhecido, em ter muitos amigos. Nos dias de hoje é ter uma rede social com bastante seguidores, com bastante like. É o que a gente se preocupa. A gente se preocupa com o que a sociedade vê sobre a gente, com o que a gente representa, como a gente é conhecido. Mas Deus não se preocupa com isso. Deus, ele quer alguém com coração obediente, alguém que creia nele e que o ame de verdade. Como a gente viu aqui na situação de Davi. Por que que Davi foi escolhido? Tem um fato bastante forte nessa mensagem. Davi não estava parado. Davi estava trabalhando, Davi estava servindo. Ele não estava esperando a hora de ser escolhido. Tanto que nem se lembraram dele. E essa é uma lição muito importante para a gente. Deus vai nos escolher para grandes obras se a gente estiver fazendo a obra pequena, que ninguém está se importando. Fazer aquilo que, entre aspas, ninguém está vendo. A gente tem um salmo bastante conhecido, que é o Salmo 91, que ele diz algo nesse sentido, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se a gente parar para entender com calma, aquele que habita no esconderijo. O esconderijo é onde todo mundo vê? Não é. O esconderijo, qual é o objetivo? Você se esconder. Se esconder aonde? Na presença de Deus. E a leitura fala o que no Salmo 91? Aquele que habita. E aquele que está em constante contato com o Senhor. E é o exemplo de Davi. Davi lá cuidando de ovelhas. Ele estava obedecendo seu pai, mas também colocava sua fé em prática com Deus, onde ninguém estava vendo. E se a gente quer viver grandes coisas com Deus, fazer grandes coisas para Deus, a gente tem que ser constante nas pequenas. E isso bate em mim também. Porque a gente sempre quando vê algum louvor bonito, a gente canta com uma maior força. Não, Senhor, eu quero me entregar de verdade. Eu quero fazer, eu quero ser. Eu entrego tudo. Mas será que a gente está entregando tudo? Entregar tudo para Deus às vezes é tão simples. Mas a gente complica tanto a situação. A gente quer fazer tanta coisa mirabulosa, né? Coisa grande. Mas Deus, ele gosta do simples. E qual que é o simples?
A gente ler a palavra, a gente orar, ter Deus como um amigo. Porque muitas das vezes a gente age como se Deus fosse muito distante, né? E Deus nunca quis isso. Deus, ele quer um relacionamento próximo, um relacionamento de amigo. Por isso ele se preocupa com o coração. Por isso ele quer que a gente tenha um coração humilde. Se a gente lê a Bíblia, os maiores exemplos de pessoas que agradaram a Deus eram pessoas com corações humildes, pessoas mansas, obedientes. Nosso maior exemplo, Jesus. A gente vê que no Getsemane, Jesus estava angustiado e o que que ele fala para Deus? Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Você acha que Jesus podia escolher outra coisa? Podia. Mas Jesus, ele era obediente. Nosso maior exemplo de obediência. E falando sobre Jesus, nesse exemplo de obediência, se a gente botar a nossa vida e tentar comparar com a dele, que é impossível, a gente cai em si. Como assim? Jesus, ele deixou toda a sua glória, todo o seu poder, tudo que ele tinha de controle nas suas mãos, todo o céu, tudo, se fez carne. Nesse corpo aqui que a gente sabe que sente dor, sente cansaço, fica nervoso, passa por problemas, situações. Deixou isso tudo por nós. E por que que a gente tem dificuldade de deixar de lado uma coisa tão pequena? Às vezes algo que a gente quer fazer para agradar a Deus, a gente não deixa. A gente quer ter razão em tudo. A gente quer botar o nosso jeito em tudo. A gente acha que sabe das coisas. A gente quer moldar as coisas pelo que a gente vê, como Samuel quis aqui nessa situação. Aparentemente, Eliabe estava dentro dos parâmetros que Samuel criou na mente dele. Não, eu acho que é ele. Mas Deus, ele não trabalha com os nossos padrões. Deus, ele trabalha com aquilo que a gente tem no nosso coração. E ele quer nos usar. Quer usar cada um de nós. E esse exemplo de Davi é muito bom. Por quê? Às vezes a gente pensa assim, né? Poxa, mas ninguém lembra de mim. Poxa, eu não tenho oportunidade. Poxa, eu queria fazer tal coisa, eu queria fazer isso, fazer aquilo, mas ninguém lembra. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Como foi nessa passagem? O pessoal esqueceu de Davi. Mas Davi estava fazendo o dele lá no campo. Não parou de fazer o dele. E Deus o honrou por isso. Então não deixe de fazer o seu. Entre aspas, pelo menor que seja. Porque na obra de Deus nada é pequeno, nada é grande. Por que que nada é pequeno, nada é grande? Se você estiver fazendo de coração, Deus, ele aceita. Deus, ele não faz diferença entre quem está aqui falando, quem está aqui pregando, quem está aqui cantando, com quem está aí sentado. Deus não faz essa diferença. Deus, ele examina todos os corações. E ele aceita quem o adora de verdade, quem o adora de coração. Então a importância que todos nós temos para Deus é igual. E se abrirmos o nosso coração para Ele,
Ele tem coisas sobrenaturais para nós. Davi era um simples pastor de ovelhas. E Deus o transformou em rei. Então, o que será que Deus tem para nós? Quais as obras que Deus tem preparado para cada um de nós que está aqui nessa manhã? Sabe como alcançaremos essas coisas? Se limparmos o nosso coração. Se tirarmos tudo do nosso coração que desagrada a Deus, tudo aquilo que impede dele agir dentro de nós, então seremos como Davi. A gente vê que Deus chama Davi de homem segundo o coração do próprio Deus. Então que a gente aproveite essa manhã, essa oportunidade, e peça para Deus limpar o nosso coração, nos dar um coração obediente, um coração humilde, um coração que sabe que tudo que a gente faz é para Deus. Um coração que não queira só ser aparente. Que a gente não só aparente ser, mas que a gente seja de verdade. Que a gente faça de verdade, que a gente não só aparenta fazer. E que a gente não viva uma vida pensando em agradar o outro. Como assim? Ah, não, eu vou fazer isso porque o André pediu, eu vou fazer isso que o Lucas pediu, eu vou fazer isso que o pastor pediu. Eu vou fazer isso porque minha mãe vai ficar feliz. Eu vou fazer isso que minha esposa. Vou fazer isso que meu irmão vai ficar. Porque alguém vai gostar. A gente não deve agir dessa forma. A gente viu aqui. A gente tem que fazer tudo pensando como se fosse para Deus. Se a gente fizer assim, eu garanto para vocês, dentro da Bíblia, alcançaremos grandes coisas, porque estaremos mais preocupados com Deus do que aquilo que vamos aparentar para as pessoas. E é o que Deus quer. Quer que a gente seja de verdade. Quer que a gente tenha um coração verdadeiro. A gente como diz o meu pai, né? A gente não pode ser igual sepulcro caiado, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Que a gente seja de dentro para fora. Que a gente deixe a palavra de Deus nos transformar de verdade. Eu sei que é difícil, porque para mim é difícil. É difícil eu deixar de lado o meu eu. É difícil eu abrir mão da minha razão. É difícil eu entender que eu tenho que muitas das vezes fazer aquilo que o outro quer porque eu vou estar agradando a Deus. Muito difícil. Ser crente não é fácil. Mas Jesus, ele não fez o convite pra gente falando que ia ser fácil. O convite que ele faz é qual? Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E essa parte é a mais difícil do Evangelho. Mas é a parte que mais agrada ao Senhor. E a Bíblia fala isso. Aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Então que hoje a gente aproveite essa manhã. Mais uma vez eu falo. Peça para Deus limpar o nosso coração. E que Ele nos transforme cada vez mais dentro da sua vontade. Para que então a gente esteja apto para grandes coisas, para grandes obras. Porque uma coisa é certa. Deus quer fazer grandes obras nas nossas vidas. Deus não nos chamou em vão. Deus, Ele quer que sejamos sal da terra. Sejamos luz. E luz foi feita para quê? Para iluminar. Luz chama atenção. Você já viu uma luz que não incomoda se você olhar direto para ela?
Então é nesse sentido que a gente deve chamar a atenção, de iluminar esse mundo com as nossas atitudes diferentes. Que a gente seja melhor em tudo que fizermos, na nossa casa, no nosso trabalho e principalmente com Deus. Que Deus tenha falado no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.